Olá, tudo bem? Boa tarde. Entrei aqui sem avisar hoje. Será que tem alguém por aí? Vamos ver se tem alguém por aí, se alguém entra na live hoje. 2 horas da segunda-feira, Dia dos Namorados. Legal, o pessoal tá entrando aí. Legal. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o efeito sombra, Oi, Joana, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Né? Quem conhece o lado sombra? Quem conhece aí o nosso lado sombra, né? O lado sombra de cada um. Oi, Cris, tudo bem? Feliz Dia dos Namorados para vocês. Quem tá com um namorado? Oi, Thaís. Quem tá com namorado, quem tá sem namorado, quem tá só se amando. Marcos, legal, Marcos, tudo bom? Tô acompanhando seus posts lá no Face, Marcos. Muito legal, viu? Adoro. A Márcia. Oi, Márcia, tudo bom? Legal, gente. O que eu vim aqui falar para vocês hoje, tá? Sobre o nosso lado sombra. Lado sombra. Quem que conhece? Existe um livro, né? Existe até o filme, né? Do efeito sombra sobre nós. E o que é esse efeito sombra, né? O nosso lado sombra é tudo aquilo que a gente tem de negativo em nós mesmos, tá? E a gente quer esconder, a gente não quer mostrar pro outro. Obrigada aí pelos corações, pelos joinhas, tô adorando. Obrigada, obrigada. Então, nesse Dia dos Namorados, eu vim aqui falar sobre o nosso lado sombra, tá? Que é aquele lado negativo, é o lado que a gente não gosta de nós mesmos, né? Que de repente a gente queria ser melhor, a gente queria mudar, e a gente, na verdade, fecha os olhos para isso, tá? A gente fecha os olhos para isso. A gente sabe que aquilo nos incomoda. Andréia, tudo bem, Andréia? A gente se incomoda com aquilo, só que a gente esconde, tá? É como se a gente ignorasse aquilo, a gente não quisesse dar luz para aquilo, porque olhar para o nosso lado negativo nos gera, às vezes, muita dor, não é? Olhar para o nosso lado negativo e ver aquilo que a gente não tem de tão bom faz com que a gente sinta muita dor, né? E esse é o nosso lado sombra. É um lado que a gente esconde, né? A gente quer esconder de nós mesmos e quer esconder também dos outros, né? A gente quer esconder, por exemplo, nos relacionamentos, a gente quer esconder o nosso lado ruim, né? A gente não quer deixar isso aflorar, né? Porque isso nos dói. E é um lado negativo que existe dentro de nós mesmos. Todo ser humano tem isso, é inevitável e é super normal, tá? Super normal. Quando a gente se expõe a esse mal. E não conhecer esse nosso lado sombra, né? Tentar esconder esse lado no lado sombra, que é o problema, né? Quando a gente era criança, durante toda a nossa vida, né? Foram instalados sentimentos em nós, tanto positivos quanto negativos, né? E não olhar para essas coisas negativas que nos aconteceram e empurrando com a barriga, né? Sem dar luz para esses acontecimentos que é o problema, que a gente carrega traumas, a gente carrega sentimentos negativos, atitudes muitas vezes que a gente não gosta, né? E vem carregando desde lá do passado e a gente não olha para essa nossa sombra, né? E ninguém quer admitir que erra, né? Ninguém quer admitir que tem esse lado sombra, que as nossas falhas. E aí o que acontece? O nosso ego que acaba escondendo esse nosso lado sombra, tá? Obrigada aí pelos corações. Então a gente cria como se fosse uma máscara, né? Uma máscara para esconder aquilo que a gente não quer ver, para esconder o nosso lado negativo, né? E quando a gente tá num relacionamento, por exemplo, a gente começa a projetar essa negatividade no outro, né? Quem já não teve uma briga, alguma discussão e
projetou toda a raiva, todo o ressentimento no outro, né? Dizendo que só ele estava errado, que só ele era assim, que só ele tinha que mudar, né, Joana? Concorda? Legal. Só a pessoa que estava errada, né? Só a pessoa que tinha que mudar, só a pessoa que tinha coisa negativa, só a pessoa que atingia você. E na verdade isso é um espelho, né? Tudo aquilo que na maioria das vezes, tá, gente? Aqui não existe regra para nada, não existe um padrão, tá? Não existe nenhuma verdade absoluta, tá? O que existe é certo e errado para cada situação, né? Para cada ocasião. Mas não sei se já aconteceu de você se espelhar, né? A gente ser o espelho da outra pessoa. Então, tudo que a gente não gosta no outro, né? Ou seja, nos amigos, no relacionamento, na família. Oi, Aline, tudo bem? Então, tudo que a gente não gosta no outro é como se fosse um espelho, né? Então, eu comecei a observar que aquilo que eu não gostava no outro era o que de repente mais me atingia, era o meu lado sombra. Era aquilo que eu também tinha e que eu não tinha coragem de olhar, tá? Mas eu não sei se isso acontece com você, né? Isso não é um padrão. Mas geralmente, né, quando a gente... Oi, Eliette, tudo bem? Geralmente, quando a gente tem algum problema, alguma coisa com o outro, aquela percepção, né, de não... Célia, de não gostar daquele comportamento, daquela atitude do outro, a gente tem que começar a observar isso daí, porque pode ser que aquilo que eu não voltou, legal. Aquilo que eu não gosto no outro é aquilo que me incomoda mais em mim, é aquilo para onde eu não quero enxergar. Oi, Cris, tudo bem com você? Legal, obrigada por vocês estarem aqui, tá? Eu tô falando sobre o lado sombra, tá? Cris, minha parceira aí no coaching, deve conhecer provavelmente. Então é uma máscara, né, que a gente usa e que aquilo que a gente não gosta em nós, a gente reflete no outro. E quando aquele lado negativo da outra pessoa aflora algum sentimento negativo em nós, é que a gente tem que começar a perceber se aquele comportamento, aquela atitude não é nossa, né? Não é nossa realmente e que a gente só está evitando, ignorando, né? Olhar para aquela atitude. Tá bom? Legal? E quando a gente não consegue mais esconder, né? Então chega uma hora que a gente tem tanto ressentimento, tanta raiva, tanta coisa guardada dentro de nós, de acontecimentos, né? Que a gente vem amargurado com aquilo tanto tempo que chega uma hora que a gente explode, né? A gente tem uma reação impulsiva. E a gente nem se dá conta, né, do porquê que a gente faz isso, dos motivos, né, da nossa raiva. E aí depois, né, que a raiva passa, tudo passa, a gente volta a... Se a gente não olhar para aquilo, a gente volta a ignorar. E aquele fato, aquelas atitudes continuam acontecendo porque a gente está simplesmente escondendo aquilo que a gente é, né? Porque todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente tem a tendência a olhar sempre para o positivo, né? E esconder o negativo. Por causa das projeções e por causa da sociedade também, né? A sociedade nos impõe tantas coisas que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que sempre dar o lado positivo e que a gente tem que ser sempre tão legal com todo mundo e só fazer coisas boas, né? E às vezes até a sociedade mesmo nos impede de olhar para nós mesmos e ver que a gente também tem um lado negativo para ser resolvido, né? E a gente precisa aceitar essa questão. E aí, como que eu posso então, né, Josi, parar de olhar só para o lado positivo, também olhar para o lado negativo, me aceitar assim como eu sou e trazer, né, esses meus acontecimentos ruins do passado, resolver essas questões do meu passado, né? Não tem como a gente não olhar para dentro. Não tem como a gente resolver essas questões se nós não olharmos para dentro, tá? E como que eu faço para olhar para dentro? É perceber, ter a percepção sobre as minhas atitudes, sobre os meus comportamentos, tá?
E quando alguém brigar comigo ou falar alguma coisa que eu não gosto, ou alguém tiver alguma atitude ruim e aquilo me afetar de alguma forma, eu tenho que começar a prestar atenção do porquê que aquilo me atingiu tanto, né? Às vezes aquilo me atinge de alguma forma porque ele aflorou, né? Ele espelhou em mim o meu lado sombra, né? Às vezes ele falou alguma coisa pra mim que aflorou o meu lado sombra, é só um espelho, né? Aquilo que eu tenho de negativo, eu sinto raiva quando alguém faz aquilo. Mas por que eu sinto raiva? É porque eu também tenho aquilo dentro de mim, que é uma coisa mal resolvida, mal solucionada. E aí eu sinto raiva quando alguém faz aquilo. Então a gente tem que começar a observar, ok? Nicole, tudo bem? Alan, obrigada por vocês estarem aqui. O David, legal, gente, isso faz sentido para vocês, né? O lado sombra, David, tudo bem? O lado sombra de nós mesmos, né? Onde é que eu tô errando? O que é que eu não gosto em mim? Por que é que eu sinto tanta raiva do outro, né? Gillian, tudo bem, Gillian? Por que eu sinto tanta raiva do outro quando ele toma aquela atitude, né? Vamos supor que ele teve uma atitude grosseira com alguém. Por que eu sinto tanta raiva, né? Por que eu me afeto tanto com aquele comportamento do outro? Então eu preciso... Tamo junto, David. Eu preciso começar a perceber se não é aquilo que eu tenho em mim de negativo, que é o que eu preciso resolver, tá? Que é o meu lado sombra, o meu lado negativo, o lado negativo do ser humano que todo mundo tem, tá? Podem ficar tranquilos, porque todas as pessoas têm. Mas o importante é a gente não ignorar esse lado, né? Não sombrear ele, não deixar ele escondido lá na nossa mente, né? E deixar ele aflorar, a gente ser aquilo que a gente realmente é, tá? Então, como é que eu dou luz para a sombra, né? Como é que eu dou luz para a escuridão? A sombra, na verdade, a escuridão é só os nossos sentimentos negativos, tá? E eles podem ser iluminados, tá? Uma das questões é a gente olhar para nós mesmos, tá? Ir lá no nosso interior, no nosso ego, e ver aquilo que eu não estou satisfeita comigo, que eu não quero olhar, e começar a olhar para aquilo, começar a solucionar aquele problema, tá? O autoconhecimento é uma solução, o autodesenvolvimento é uma solução, o perdão é uma solução, né? Às vezes a gente teve vários acontecimentos que a gente não consegue se perdoar ou perdoar alguma pessoa, né? E isso aflora vários sentimentos negativos em nós também, tá? Então é deixar aflorar aquilo que a gente não gosta. Parabéns por conseguir explicar de maneira tranquila e espontânea. Legal, é isso aí. Vera, obrigada, viu, Vera? Obrigada. Espero que você esteja gostando e que você também possa usar isso para sua vida. E é realmente isso, eu quero explicar para você de uma forma clara, né? De uma forma prática mesmo, alguma coisa que você possa colocar em prática, tá? Hoje mesmo, não sei se vocês viram um post meu, que eu fui fazer uma terapia Mari, né? E a terapia Mari, ela é puro autoconhecimento, né? Você olhar para dentro, olhar para você. E é claro que dói, né? Eu também sinto dor muitas vezes quando eu olho para mim e vejo que eu tenho alguma coisa para ser resolvida, para ser solucionada, né? A Thaís, obrigada, Thaís. Só que ignorar isso que precisa ser melhorado, né? Ignorar que eu tenho alguma coisa para ser resolvida e para melhorar, para me sentir melhor é que é o problema, né? Então eu tenho que parar de continuar ignorando, né? E jogando sombra para essas questões internas, né? De se olhar para dentro. E essa terapia que eu fiz hoje foi incrível, né? De autoconhecimento. E poder alinhar, né? Alinhar aquilo que eu preciso melhorar e o porquê, né? O mais importante é o porquê. Eu vi lá em mim várias falhas, né? Várias coisas que eu tô sombreando, né? Que eu tô na escuridão e que eu preciso clarear. Eu preciso começar a mexer naquela dor para assim me desbloquear, me autodesenvolver, né? Porque o processo de transformação, o processo de mudança, ele é um crescimento. E crescer dói, né? Crescer dói.
Toda vez que a gente olha para dentro dos nossos acontecimentos, principalmente passado, né? Dói muito. Só que passar por essa dor faz parte do processo. Porque dói mais permanecer bloqueado e estacionado na dor que a gente tá, do que passar pela dor e resolver ela num futuro muito próximo, né? Então, somos todos vulneráveis, isso que nos aproxima, exatamente, Gillian, né? É ter a compaixão por nós mesmos e pelo nosso próximo, né? Porque vamos olhar para o próximo agora, né? A gente só olhou pra gente por enquanto. Mas se a gente olhar para o próximo, né, e parar de julgar. Sou terapeuta de casal há 39 anos. Que legal, Vera! Estamos na mesma área. É isso aí. Estou adorando essa maneira espontânea de lidar. Obrigada, Vera. Obrigada, né? Vindo de uma psicóloga, para mim é uma honra. Muito obrigada mesmo. E vamos olhar para o outro agora, né? O outro também tem seus anseios, seus ressentimentos, sua raiva, as pessoas, aquilo pelo qual ele também precisa se perdoar e perdoar os outros, né? Então, quando a gente olha para o outro também, com a mesma compaixão, né, de saber que ela também teve um monte de acontecimentos na vida dela, que ela sofreu, que ela carrega muitos traumas e muitas dores que ainda não resolveu nela mesma, né? E por isso ela projeta aqui para o lado, né, exterior alguns ressentimentos, alguns anseios, né? A gente olha para a pessoa e sente compaixão por ela, né? Porque a gente sabe que essa vida aqui não é fácil, né? Oi, Maria Clara, tudo bom? Não é fácil estar aqui, né? Com todos os acontecimentos, com todas as coisas ruins que nos acontecem. Legal. Voltou? Acho que agora voltou. Legal. Dá um ok pra mim se vocês estão me vendo, me ouvindo. Acho que agora voltou. Legal. E é isso, né? Olhar para dentro de nós mesmos e clarear aquilo de negativo que a gente tem para resolver e solucionar o problema na raiz, né? Então, uma das formas de você jogar luz para sua sombra é olhar para si mesmo, é se perdoar, perdoar as outras pessoas, ter compaixão por elas e realmente solucionar, né, os nossos traumas, os nossos anseios, os nossos ressentimentos. Ok, obrigada, David. Voltou, legal. Então, assim, qual é o sentimento? Então, eu te pergunto, né, qual é o sentimento hoje, qual é o ressentimento, né, que tá aí guardado dentro de você há tanto tempo que você, de repente, estava ignorando, né, que você não queria olhar para si mesmo, não queria olhar para dentro. Mas que essa dor hoje tá tão grande, né? E a sua vida parece que não vai para frente enquanto você não soluciona as coisas interiores, né? Não se olha para dentro e não se questiona, né? Por que eu sou assim? Da onde que veio isso? O que eu tenho que fazer para evoluir e para melhorar? Pablo, boa tarde, tudo bem? Então, acho que a primeira coisa pra gente fazer, né, pra jogar luz para as coisas que a gente precisa solucionar em nós mesmos, é olhar para aquilo que tá doendo, né? O porquê que eu sou assim, por que eu tô sentindo tanta dor, por que eu tenho tanto ressentimento quando a pessoa tem uma atitude dessa comigo, né? E olhar para os nossos porquês. E assim a gente sentir compaixão por nós mesmos, pelo outro, a gente se perdoar, né, e nos aceitar assim como nós somos, né? E para aceitar o meu jeito de ser, eu preciso olhar para ele, né? Para me aceitar, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro, né? E é isso que eu gostaria de te convidar a fazer, tá? Quando a gente entende, né, isso, por que a gente tem tanta repulsa por tais comportamentos, é que a gente consegue dar luz para nossa consciência, né? E agora deixar a coisa fluir, ok? Então a gente só pode evoluir, né, quando a gente aceita. Oi, Josi, tudo bem? Obrigada! Então a gente só pode evoluir quando a gente se aceita e aceita também
as nossas sombras, tá? Não aceita só o nosso lado positivo, aceita também o nosso lado sombra, né? A gente tem aceitação por nós mesmos e a gente vai lá, olha para o problema e vai em busca de uma solução, tá? E a gente usa essa dor, né? Esse problema para evoluir, para alavancar o nosso ser, né? Para dar visão para nossa essência, tá? E jogar luz para a sombra. Então, ter um propósito, né, nas nossas vidas, a gente para seguir o nosso propósito, né, a nossa missão de vida, a gente também precisa olhar para as nossas falhas, né? Pois são elas que ensinam a gente a ser pessoas melhores. Legal? Então, com muito amor, né, acender a nossa luz interna, de se olhar para dentro, tá bom? E como que a gente pode fazer isso? Com muito autodesenvolvimento, né? Eu não sei se hoje vocês fazem algum tipo de terapias e ler livros, né? Sobre autodesenvolvimento, sobre se olhar para dentro, sobre o ego, né? Não sei se vocês viram ali que essa semana, ontem, né? Eu lancei o programa que é o Permita-se Amar, tá? Que são para mulheres que estão realmente bloqueadas no lado do relacionamento, né? Independente se elas estão num relacionamento ou não, tem traumas lá do passado, muito ressentimento guardado de coisas que não deram certo, né? Até mesmo questões familiares que hoje elas carregam para os relacionamentos e elas não se permitiram ainda olhar para essa sombra, né? Olhar para esse ressentimento, olhar para essa dor e ressignificar, né? Passar por um processo de ressignificação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para solucionar aquela dor, aquilo que está incomodando e bloqueando ela, né? Impedindo ela de ser feliz, tá? E para isso eu criei o programa que é o Permita-se Amar, tá? Eu aqui no meu Facebook, em algum lugar, tem um post, tá? Um post sobre esse programa, que é o Permita-se Amar, que vou estar trabalhando, né, com mulheres que têm aí algum bloqueio sentimental, algum ressentimento, algum trauma, né, que elas querem se conhecer e se autodesenvolver verdadeiramente, né, para ir em busca do amor que elas tanto merecem, né? Porque eu sou uma pessoa que também não era bem resolvida nos relacionamentos. E isso me doía demais, né? Me doía muito. Mas assim como eu passei por um processo, né, de autoconhecimento, de cura interna, né, diminuir o meu ego para dar luz àquilo que para mim era sombra, que eu queria descobrir, que eu queria me despertar, né? Assim como eu passei por esse processo, hoje eu também quero ajudar outras mulheres a também se autoconhecerem, se autodesenvolverem e a se desbloquearem para viver aquilo que elas realmente merecem viver, né? Para viver o novo, para viver o melhor, para viver o amor, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse programa, que é o Permita-se Amar, aqui no meu Facebook, em algum lugar, tem um post sobre esse novo programa de coaching, tá? Que eu ajudo mulheres a se autodesenvolverem, se autoconhecerem, através também de sabotadores, né? Saber o que sabotam essas mulheres e fazer um autoconhecimento, um olhar para dentro total, né? E se autoconhecerem. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse tema. Espero que vocês tenham um alerta, né? Que tenha piscado uma luz aí de que a gente realmente precisa olhar para dentro, né? Para se autoconhecer e se autodesenvolver, tá bom? E deixe seus comentários. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradeço de coração. Um ótimo, feliz, maravilhoso, extraordinário Dia dos Namorados para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.